Bem-vindos ao Explicador. Hoje, vamos mergulhar num mistério com mais de 700 anos. É uma história que liga os cavaleiros medievais a impérios globais e que pode ter mudado completamente o curso da história. Muito bem. Vamos diretos ao assunto. Eis a questão que incomoda os historiadores há séculos. O que aconteceu à enorme e poderosa frota dos Templários que simplesmente desapareceu numa única noite em 1307, levando consigo um tesouro lendário? O grande mistério é, para onde foi ela? Ok. Então a história começa na maldita Sexta-feira 13, lá em 1307. O rei de França, Filipe, o Belo, decide que vai exterminar os Templários de vez. Mas aqui está a reviravolta. Quando os seus homens chegam ao porto principal de La Rochelle, toda a frota templária simplesmente desaparece. Paf! Desaparece no ar, juntamente com todo o seu tesouro lendário. E enquanto o resto da Europa está ocupado a caçar até ao último templário, algo completamente diferente está a acontecer em Portugal. Uma nova ordem, a Ordem de Cristo, está a ser criada. Curioso, não é? E é preciso compreender que os riscos aqui eram absolutamente enormes. Em 1307, os Templários não eram apenas um grupo de cavaleiros. Eram, sem dúvida, a organização mais rica e poderosa da Europa. Pensem neles como os banqueiros internacionais de reis e papas. Possuíam mais de 9.000 propriedades, castelos, tudo o que se possa imaginar. Portanto, a sua queda não foi apenas um evento menor. Estamos a falar do colapso de uma superpotência medieval. O que nos leva a Portugal. Vejam bem, enquanto praticamente toda a Europa os perseguia, prendia e até queimava templários na fogueira, um reino decidiu ir completamente contra a corrente. Ofereceram-lhes não apenas um porto seguro, mas um futuro. E foi aí que os seus destinos se dividiram dramaticamente. Olhando para o resto da Europa, os templários estão a ser caçados e os seus bens confiscados. Mas em Portugal, a história é completamente diferente. O rei, Dom Dinis, protegeu-os realmente. Nenhum cavaleiro foi ali preso, e todos os seus bens foram preservados pela coroa, aguardando apenas o próximo movimento. E este movimento seguinte, bem, foi uma manobra política brilhante. O rei Dinis não se livrou da ordem simplesmente. Ele transformou a ordem. Em 1319, cria a Ordem de Cristo. E adivinha? Ela herda tudo dos templários portugueses. Os cavaleiros, os castelos, o dinheiro. E esta é a parte crucial, todo o seu conhecimento. Foi basicamente uma reformulação medieval. Uma jogada genial que manteve toda a estrutura de poder intacta, só que, já se sabe, sob o novo nome português. E porquê? Porquê que o rei Dinis faria isso? Seria apenas por lealdade? Não de todo. Era tudo uma questão de estratégia. Não estava apenas a salvar a pele dos templários, estava a preparar o terreno para transformar Portugal numa potência marítima global. E aqui está um exemplo perfeito do seu incrível pensamento a longo prazo. Já devem ter ouvido falar de como ele expandiu a floresta de pinheiros de Leiria. Muita gente pensa que foi só para conter a erosão costeira. Sabem, para remover a areia. Mas os registros são bem claros. A madeira daquela floresta, a madeira para as armações e as tábuas, foi absolutamente essencial para a construção das caravelas que mais tarde explorariam o mundo. Pensem nisto. No século XIV, Dom Dinis estava literalmente a plantar a marinha do século XV. É um plano a 100 anos. Simplesmente incrível. Vejam bem, quando se olha para tudo isto em conjunto, percebe-se que nada foi deixado ao acaso. Todas as peças do puzzle encaixaram. Você tem a Ordem de Cristo, que preservou todo aquele conhecimento templário. Tens a floresta de pinheiros para a madeira. Chegou mesmo a criar uma bolsa de comerciantes, sendo basicamente pioneiro em seguros marítimos para incentivar o comércio. E, claro, os estaleiros reais para construir os navios. Pedaço a pedaço, Dom Dinis foi construindo todo o ecossistema para uma futura potência naval. Ok, isto leva-nos de volta àquela noite misteriosa de 1307. O que estava exatamente naquela frota? O que era este suposto tesouro tão valioso ao ponto de justificar este enorme desaparecimento continental? Bem, a resposta pode realmente surpreender-vos. Todos nós ouvimos as lendas, certo? Ouro, prata, talvez algumas relíquias sagradas. E, claro, provavelmente tinham um pouco disso. Mas o verdadeiro tesouro, aquele que poderia realmente mudar o mundo, era algo completamente diferente. Era conhecimento. Estamos a falar de uma expertise naval inestimável, de mapas secretos aos quais mais ninguém tinha acesso e de redes comerciais globais estabelecidas. Não era apenas um tesouro, era propriedade intelectual a uma escala difícil de imaginar. E esse conhecimento, esse era o verdadeiro poder. O legado que a Ordem de Cristo herdou não era apenas um amontoado de castelos e terras. Não, era uma cartografia avançada, material que tinham acumulado ao longo de séculos de contacto com o Oriente. Eram técnicas superiores de construção naval, ferramentas de navegação com as quais o resto da Europa ainda nem sonhava e,
claro, uma rede global de portos e rotas comerciais já pronta. E é aqui que tudo encaixa. Aquele segredo dos Templários, tão cuidadosamente protegido e basicamente nacionalizado pelo rei Dom Dinis, não estava guardado num cofre qualquer. Tornou-se o combustível de foguete que impulsionou a conquista dos oceanos por Portugal. O ano de 1417. Devem reter esta data, porque é o ponto de viragem. Foi nesse ano que o príncipe Henrique, o navegador, o homem no coração da Era dos Descobrimentos, se tornou grão-mestre da Ordem de Cristo. De repente, passou a ter o controle direto sobre toda a herança dos Templários, a riqueza, os recursos e todo aquele conhecimento inestimável. E os resultados foram imediatos. A Ordem de Cristo, com o infante D. Henrique ao leme, começa a financiar as primeiras grandes viagens de exploração. D. Henrique utiliza todo este conhecimento e todos estes recursos para desenvolver a sua famosa escola de navegação em Sagres, que era como a NASA do seu tempo. E a pista mais óbvia para tudo isto? Basta olhar para as velas das caravelas. Aquela cruz da Ordem de Cristo, aquela que exibiam com orgulho. É quase idêntica à antiga cruz dos Templários. As famosas viagens de homens como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral? Na verdade, eram missões financiadas e geridas pela Ordem. Imagine isso por um segundo. A cruz que pertencia a estes cavaleiros proscritos, os mesmos homens que o resto da Europa caçava, está agora ali, à vista de todos, nas velas dos navios que estão literalmente a redesenhar o mapa-mundo. É o legado dos Templários, escondido à vista de todos, liderando toda a Era dos Descobrimentos. E, como sabe, o impacto aqui é ainda maior do que apenas a exploração. Como diz a citação, sem aquela frota e todo aquele conhecimento naval, Portugal teria sido provavelmente engolido pelos seus vizinhos. A sua própria sobrevivência como nação independente estava em causa. Quer dizer, pense nisso. Está encaixado entre a poderosa Espanha de um lado e o vasto Oceano Atlântico do outro. O mar não era apenas uma opção, era a única saída. Portanto, o legado dos Templários não só deu a Portugal um império, como também salvou o próprio país. O que nos deixa com um último pensamento alucinante. E se a história que sempre nos contaram estivesse ao contrário? E se o suposto fim dos Cavaleiros Templários em 1307 não foi realmente um fim? E se foi, na verdade, o início secreto da globalização? O início do mundo moderno como conhecemos? Uma herança que, em vez de ser enterrada, navegou pelos oceanos e mudou o curso da história para sempre?